Boa noite de novo. E, de facto, nada é por acaso. Como estava a dizer a Sonzinha, cantámos a valsa da primavera e a vida é bela, e a mensagem falava de alegria e falava de felicidade, e o nosso tema de hoje é a felicidade não é deste mundo. É um tema baseado num dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, escrita pelo codificador Allan Kardec, sob a orientação da espiritualidade superior. E hoje vamos ver mais em detalhe o item 20 do capítulo 5, que nos fala precisamente que a felicidade não é deste mundo. Então, falando de felicidade e dizendo que ela não é deste mundo, podemos pensar, então, não nos é possível ser felizes aqui na Terra? De todo? Que felicidade será esta? Não é? Que o Evangelho está a falar. Porque se formos ao dicionário, podemos encontrar várias definições de felicidade. Felicidade é um momento feliz, termos sorte, termos êxito, termos bem-estar, mas se nós pensarmos bem, a definição de felicidade é um bocadinho mais complexa, porque depende muito de pessoa para pessoa, até de cultura para cultura. Ou dependendo de onde nós vivemos, se calhar temos uma percepção diferente do que é a felicidade, não é? Basta pensar, por exemplo, para alguém que viva normalmente perto do mar, se calhar está tão habituado a ver o mar que já não valoriza da mesma forma que uma pessoa que nunca viu o mar e que até o deseja profundamente e que no dia em que conseguir vê-lo vai experienciar um momento de verdadeira alegria. Outro exemplo, um brinquedo simples, humilde. Se calhar, se o dermos a uma criança que está habituada a ter de tudo, que tem os brinquedos topo de gama, as consolas todas que existem no mercado, e nós chegamos lá com um brinquedo simples, daqueles à moda antiga, ela provavelmente não vai ter qualquer interesse, não é? Mas se formos dar esse mesmo brinquedo a uma criança de uma família necessitada, que provavelmente nem tem que comer na mesa todos os dias, aquele simples brinquedo vai proporcionar-lhe um momento de imensa alegria. Então, começamos logo a ver que não é assim tão fácil definir felicidade. Para alguns, a felicidade é ter muito dinheiro, ser rico. Para outros, se calhar, a felicidade só será possível se tiverem sucesso profissional, poder, muito êxito. Outros, se calhar, basta-lhe ter uma vida sem problemas e já conseguem ser felizes, não é? Para outros que tiveram graves problemas de saúde, pode simplesmente ser ficarem curados. Ou para quem não tem emprego, finalmente conseguir um trabalho. Para outros, é ser jovem, não é? E quando começam a envelhecer, nem lidam bem com a situação e às vezes caem em situações até de depressão. Para outros, por exemplo, o objetivo de vida e a verdadeira felicidade é encontrar a alma gêmea, a cara metade. Enquanto que, ao contrário, há pessoas que preferem viver de forma independente. Por isso, é difícil nós, aqui na Terra, de acordo com os nossos padrões, de acordo com a evolução que nos é possível aqui neste planeta, que, como nós sabemos, é um planeta ainda de provas e expiações, embora que estamos a caminho da regeneração e de vivermos num planeta onde o bem vai ser menos tímido e já vai haver mais bem do que mal, ainda vivemos num planeta de provas e expiações, ou seja, ainda não percebemos muito bem o que é isto da felicidade, ou pelo menos da verdadeira felicidade. Então, o que vamos tentar responder hoje, e claro, seguindo o texto que está no Evangelho e a orientação da espiritualidade superior, é onde é que se encontra a verdadeira felicidade e como conquistá-la, que também é importante, não é? Não vale a pena sabermos onde é que ela está se não soubermos como é que a conseguimos atingir. Então, começa aqui o texto do Evangelho por nos dizer que a riqueza, a juventude, o poder ou o êxito, nada destas coisas são condições para sermos felizes.
nenhuma delas. O Evangelho vai ainda mais longe. Diz que mesmo que nós tivéssemos todas elas, ainda assim não era suficiente para sermos felizes. E não é difícil de ver isto porque quando ligamos a televisão ou lemos aquelas revistas mais cor-de-rosas, não é? E vemos as notícias de pessoas famosas, bonitas, ricas, com fama, sucesso, e ainda assim, aos nossos olhos, não é? Parece que elas têm tudo. E ainda assim, há muitas histórias de pessoas destas que enveredam pelos vícios da droga, do álcool e, em alguns casos, atingem tamanho desequilíbrio que chegam a cometer o suicídio. E nós pensamos assim, como é possível? Tinham tudo. Porque nós achamos que este tudo, que estes bens terrenos, são o suficiente para atingirmos a felicidade. E então, temos que nos lembrar que não é por acaso que estas pessoas chegam a este estado, é que todas estas coisas que estamos aqui a falar, todas estas coisas materiais, estas coisas terrenas, porque mesmo a beleza física, não é? É temporária, degrada-se com o tempo. O dinheiro, tudo aquilo que nós adquirimos aqui na Terra, fica cá. Um dia, quando nós desencarnarmos e voltarmos ao mundo espiritual, não levamos nada, nenhuma destas coisas connosco. E a nossa casa verdadeira não é aqui. Então, temos que pensar melhor se vale assim tanto a pena nós focarmos-nos nestes bens terrenos, vivermos uma vida toda a amealhar estes bens terrenos, que depois ficam cá todos. Se calhar faz mais sentido começarmos a olhar para outras coisas que às vezes nos passam despercebidas, porque andamos demasiado distraídos com estes bens terrenos, e focarmos em amealhar esses bens que não são deste mundo e que esses sim nós poderemos levar connosco. E se calhar alguns de nós pensam assim, mas a minha vida é tão difícil que eu na verdade não me lembro de nada de bom que eu tenha. Não me lembro de nada de bom que eu possa agradecer. Mas nós temos tanta coisa boa. E faz-me lembrar uma história de Chico Xavier, em que ele está num dia com muita dificuldade numa das vistas. Chico Xavier, esse médium maravilhoso que passou aqui pela Terra, não é? E que nos deixou uma obra tão extensa e tão rica. E ele, nesse dia, estava-lhe a doer a vista. E Emmanuel, o seu guia espiritual, perguntou-lhe, então, o que é que se passa? Ele, acho que hoje não vou conseguir psicografar, estou aqui muito aflito de um olho. E Emmanuel vira-se para ele e diz-lhe assim, então, mas Deus deu-te a dádiva de teres 2 olhos. Não tens esse, tens o outro. Quantas vezes nós nos lembramos de agradecer o facto de termos 2 olhos? O facto de ouvirmos, de andarmos, de acordarmos de manhã, de vermos uma paisagem linda deste nosso planeta Terra. Então, temos que nos focar mais naquilo que nos eleva a alma, em amealhar coisas que nos fazem sentir bem connosco, que nos equilibram, e menos nesses bens terrenos que ficam cá todos. Então, como é que nós devemos proceder para obter esses bens que são muito mais preciosos? Aproveitando todas as oportunidades que a vida nos dá, no dia a dia, até as dificuldades. E agora perguntamos assim, o que é que eu posso tirar de bom das dificuldades? Muito, porque é nas dificuldades que nós mais aprendemos. Normalmente, é quando estamos nas situações de maior dificuldade que nós procuramos a casa espírita ou qualquer outro templo religioso. Porquê? Porque é na dificuldade que nós nos aproximamos de Deus, que nós muitas vezes nos lembramos que Deus existe. Porque às vezes, quando temos em excesso, quando temos demais, andamos tão distraídos com a vida, andamos tão distraídos com as facilidades que não nos lembramos que, para além de alimentar o corpo e para além de gozar do nosso bem-estar, também temos que alimentar a nossa alma. Porque um dia
é toda essa bagagem que vai connosco. Então, até as dificuldades nós temos que aproveitar como oportunidades de aprendizagem. E temos, como falámos aqui na semana passada, temos que olhar para as dificuldades com resignação e não como vítimas, ou com uma sensação de injustiçados. Porque Deus não nos castiga, Deus é justo, Deus é amor. Então não fazia sentido nós estarmos a passar por dificuldades. Se estamos a passar por dificuldades, é porque ou nesta vida ou numa vida passada fizemos algo onde nos comprometemos, onde tomamos uma má escolha. Não quer isto dizer que devemos ficar presos no erro, na culpa e a pensar assim, errei, então agora o que é que eu faço? Não, vamos aproveitar esta oportunidade que estamos agora a ter, vamos olhar para a dificuldade como uma oportunidade de expiação e de corrigir aquilo que fizemos e vamos aprender com isso e vamos ganhar maturidade espiritual. E aqui já estamos a amealhar tesouros, mas a amealhar tesouros daqueles que interessam. Então, há outra passagem no Evangelho, em Mateus, capítulo 6, onde Jesus disse que os bens terrenos, a traça e o caruncho, podem corroer e os ladrões podem roubar. Mas esses tesouros do espírito, espirituais que nós amealhamos, esses não entra lá a traça, nem o caruncho, nem qualquer ladrão pode roubar. Então, Jesus disse para amealharmos esses tesouros do céu e para termos cuidado com os tesouros que amealhamos, porque onde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, não nos esqueçamos disto. Outro meio de amealharmos estes tesouros do céu, corrigindo as nossas imperfeições. Diz-nos também o texto que estamos a estudar hoje, que nós olhamos com muita inveja para estas pessoas que nós aparentemente achamos que são mais felizes do que nós. Às vezes temos inveja, temos aquele sentimento, não é? De, que sorte, ele tem aquilo, tem uma casa melhor que a minha, tem um carro melhor do que o meu. Mas os espíritos lembram-nos que se estamos neste planeta, e se não estamos num outro mais avançado, mais evoluído moralmente, é porque temos que aqui estar, ninguém está aqui por acaso. Então não há ninguém aqui, neste planeta Terra, não é, que não tenha os seus sofrimentos, que não tenha as suas dificuldades, por muito que tenha. Então não vale a pena nós perdermos tempo, porque é literalmente perder tempo, a ver o que o outro tem, a passar uma vida inteira de insatisfação, a desejar o que não temos, porque vamos estar distraídos e não vamos olhar para aquilo que temos. Então, isso é outra das coisas que nós temos que corrigir, é as nossas imperfeições, tipo a inveja, o egoísmo, o orgulho. E cada passinho que nós dermos para corrigir estas imperfeições em nós, por pequenino que seja o passinho, porque isto não é fácil, não é? Não é fácil pôr estas coisas em prática. Jesus trouxe-nos estes ensinamentos há mais de 2000 anos e nós ainda não aprendemos. Não só não entendemos ainda bem, e por isso é que temos o Evangelho segundo o Espiritismo a ajudar-nos a ir mais fundo e a dar-nos orientação, como ainda mais dificuldade temos em os colocar em prática. Então, no Evangelho também nos são dadas orientações para podermos colocá-los em prática. Mas não vamos desmotivar, porque Deus dá-nos todas as oportunidades que nós precisarmos de vir aqui à Terra e nós podemos andar devagarinho. Agora, vamos é tentar não ficar parados. Vamos tentar ir avançando, por muito devagarinho que seja. Então, pensando em tudo isto que estamos aqui a dizer, chegamos assim à conclusão que, de facto, a felicidade, aquela felicidade absoluta, aquela felicidade verdadeira, não será possível de atingir aqui neste planeta. Porque ainda não estamos em condições morais de conseguir senti-la. Estamos a falar da felicidade verdadeira.
Há uma frase muito interessante neste texto do Evangelho e que nos dá mesmo que pensar, que é, diz a frase: se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. E nós pensamos, oh meu Deus, então nós somos todos, temos todos um bocadinho de falta de juízo, não é? E de facto temos. Porque era o que estávamos a acabar de dizer. Há mais de 2000 anos que Jesus veio à Terra e nós ainda não conseguimos entender aquilo que Ele nos disse. E levámos-nos a uma situação tal que estamos a passar por esta situação de pandemia que deveria ser um aprendizado para todos nós, e ainda assim, acho que todos nós temos consciência que não estamos a aprender tanto com ela como devíamos estar. Ou como esperávamos no início que íamos conseguir aprender. Por isso, de facto, nós persistimos muito no erro. Nós demoramos muito a aprender. Aquilo que nos contenta e que nos aconchega ao coração é que a paciência de Jesus, que é o nosso governador, que é o governador do nosso planeta, é infinita. E Ele perdoa-nos 1, 2, 70 vezes 7, não é? Por isso, vamos tentar ser mais ajuizados. Então, estávamos a falar da verdadeira felicidade e que, com isto tudo, já chegámos à conclusão que muito dificilmente a atingimos aqui na Terra, não é? Mas o que é isto? O que é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é a felicidade que sentem os espíritos puros. Espíritos como Jesus, o nosso Mestre. Espíritos que já não precisam de todo, de nada do que é matéria. Vivem em função do próximo, em função de cumprir as orientações de Deus, de garantir a harmonia universal. O objetivo deles é que todos nós cheguemos um dia onde eles estão. E isso de facto vai acontecer, porque todos nós estamos destinados a ser felizes. Kardec ainda perguntou também no Livro dos Espíritos se o homem podia gozar de completa felicidade na Terra, desta felicidade que estes espíritos puros vivenciam. E aí os espíritos foram muito claros, como já tínhamos estado a dizer, não. Por isso lhe foi dada a vida como prova ou expiação. Não. Aqui na Terra, não. Nós aqui viemos como vamos, por exemplo, à escola, quando somos mais novos. Nós vimos aqui à Terra para aprender, para expiar, para melhorar, para fazermos provas, e o objetivo é no fim passarmos, termos uma boa nota, para quando voltarmos a casa, irmos contentes, com êxito e sucesso. Mas os espíritos na resposta dizem um bocadinho mais. Dizem: dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então é possível ser feliz na Terra. Não é possível é atingirmos a felicidade absoluta. Mas é possível sermos felizes na Terra. Como? A mensagem do início deu-nos pistas logo. Amealhando os bens, não é, do céu, aqueles que são do Espírito, não os bens terrenos. Foquemo-nos na nossa reforma íntima, em trabalharmos a nossa alma. Então, Joana de Ângeles diz-nos que o homem não é feliz por possuir ou não possuir. Ou seja, não é isso que nos vai trazer felicidade, mas pela forma como possui ou como encara a falta de posse. Isto é muito interessante porque mostra-nos esta frase que tudo depende da nossa atitude perante a vida. Pode haver ricos muito infelizes e podem haver pobres que vivenciam uma felicidade extrema. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá optou por uma vida sem bens materiais, completamente dedicada àqueles que mais necessitavam, e via-se que ela vivenciava um estado de espírito, de harmonia, de paz, de serenidade, de felicidade naquilo que fazia. Então, tudo depende da forma como nós encaramos aquilo que temos na presente vida, que é aquilo que nós precisamos. Nós temos exatamente aquilo que precisamos.
Então, Joana de Ângeles continua por nos lembrar que nós devemos viver neste mundo, mas sem pertencer a ele. Isto é muito importante, lá está. Sempre conscientes de que não é aqui que nós pertencemos. Esta não é a nossa verdadeira casa. A nossa casa é no mundo espiritual, onde vamos regressar quando desencarnarmos. Então, aqui é para aproveitar ao máximo a nossa reencarnação, para acumular bens que nos permitam ficar mais maduros espiritualmente, mas não nos agarremos àquilo que é deste mundo. Então, posto isto tudo, não é? Acho que já temos assim umas pistas para responder às perguntas que fizemos inicialmente, que é: onde é que se encontra a verdadeira felicidade? Aqui na Terra não é, já chegámos a essa conclusão. E como é que a podemos conquistar? Tudo o que necessitamos para ser felizes está em nós. Está nos nossos corações. Então, a verdadeira felicidade, na verdade, encontra-se em nós. É na nossa atitude perante a vida. Por isso, a verdadeira felicidade está nos nossos corações. E, apesar daqui na Terra não nos ser possível atingir este estado, é possível já começarmos a trilhar o caminho. E é isso que devemos fazer. É ir amealhando, conquistando aquilo que nos vai levar à verdadeira felicidade. E isso vai responder, não é? À segunda pergunta, que é como conquistá-la. Também já fomos dando pistas, não é? E estas pistas vêm todas do Evangelho. Mas temos outras obras que também nos orientam, obras de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, por exemplo, A Fonte Viva. Temos obras de Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo Franco, que nos dizem, no caso de Emmanuel, amealhemos bondade, cultura, compreensão e simpatia. Isto remete-nos para duas coisas: praticar a caridade com o nosso próximo. Bondade, compreensão e simpatia. Nenhuma destas custa dinheiro. Às vezes nós pensamos assim: então, mas eu não tenho para mim, como é que eu posso dar ao outro? A caridade não tem que ser material. Às vezes basta dar um sorriso a quem precisa no momento certo. Não é? Nestes tempos de Covid, que não podemos abraçar, um sorriso, não é? Assim ao longe, sem máscara, podemos dar. Por isso, e cultura. Muito importante esta parte da cultura. Amealhemos cultura. O conhecimento é importantíssimo. Porque é através do conhecimento que nós podemos autoanalisar-nos e ir progredindo com a nossa reforma íntima, ir melhorando a cada dia. Porque se nós entendermos os ensinamentos de Jesus através do estudo, a próxima vez que enfrentarmos uma dificuldade ou que um problema apareça à nossa frente, nós vamos ter melhores ferramentas para tomar a decisão certa. Vamos saber melhor o que fazer e não vamos comprometer-nos mais para o futuro. Porque, já aqui falámos várias vezes, não é? A semeadura, cada um semeia o que quer, mas depois a colheita é obrigatória. Então, vamos nos munir de ferramentas para podermos fazer boas escolhas. E isso só se consegue através do estudo. E Joana de Ângeles diz que, servindo, doando-nos, o homem adquire superioridade. E conquistamos o quê? A liberdade e a paz interior, que é outra das coisas que nos permite chegar a este estado de verdadeira felicidade. Então, assim, em jeito de conclusão, reunindo aqui tudo o que falámos, como conquistamos a felicidade? Desapego aos bens terrenos. E nós pensamos assim: então, mas é errado eu sentir-me bem por ter as coisas? Não, não é errado. Não é errado nós termos coisas. Nós devemos sentir-nos bem, temos direito ao nosso bem-estar. E nem nos devemos sequer colocar em condição de nós próprios sermos necessitados
e precisar de quem nos ajude. Não é esse o objetivo. Nós temos é que saber dar bom uso àquilo que possamos ter em excesso. Porque tudo o que é para além do necessário já é em excesso. E se Deus nos deu a possibilidade de ter esse excesso, é porque confia em nós para lhe darmos bom uso. Então, devemos usar não só em uso próprio, mas também em benefício do nosso próximo. É isso que Deus está à espera que nós façamos. E às vezes nós pensamos assim, mas é muito mais fácil vir nesta reencarnação com uma prova na riqueza do que na pobreza. Eu acho que ia ser muito mais bem-sucedido se eu fosse rico do que passando dificuldades. Mas se pensarmos bem, se calhar é um engano, porque mais facilmente nós nos perdemos com os excessos do que com a falta. Porque nós, com os excessos, distraímos-nos muito facilmente. E a ideia não é estarmos aqui toda a nossa reencarnação em ociosidade, só a desfrutar e a amealhar no banco. Não, não é isso que Deus está à espera de nós. Os espíritos puros, como Jesus Cristo, que falámos há bocado, não estão em ociosidade, como às vezes nós vemos naquelas representações, não é? Naqueles quadros que representam o céu, o paraíso, estão lá os anjinhos a tocar harpa. Não, eles trabalham incessantemente para que nós também possamos chegar ao ponto onde eles estão. Então, temos que começar a trabalhar o desapego aos bens terrenos e ter noção que eles foram concedidos por Deus. E assim como Ele nos deu esses bens, também nos pode tirar. Não por castigo. Muitas vezes é uma dádiva quando isso acontece. Porque nós ainda nos iríamos comprometer mais. Porque lhe íamos dar mau uso. Outra coisa, relembrando, vermos os problemas, as dificuldades, como oportunidades de aprendizagem. Como oportunidade de ficarmos mais maduros espiritualmente. Promover o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima e praticar a caridade. Todas estas coisas vão permitir-nos amealhar os tesouros que um dia nos permitem conhecer esta verdadeira felicidade. E então, quando as provas ficarem mesmo assim muito duras, os problemas forem mesmo muito difíceis, o que fazer? Nós olhamos ali para aquele quadro e olhamos para os olhos de Jesus, para o semblante. E ele está sereno. E é ali que nós queremos chegar. Àquele estado de serenidade, de paz interior. E ele deu-nos a fórmula quando veio à Terra. Porque Jesus, quando veio à Terra, não amealhou bens materiais. Ele começou por nascer numa manjedoura, para logo ali nos dar a primeira lição, humildade. E ensinou-nos que, durante toda a vida dele, ensinou-nos que há uma fonte, há algo que é inesgotável e que nós podemos usar em todas as situações da nossa vida, que é o amor. Nunca se esgota. Não é como o dinheiro, como a beleza, como qualquer bem material. O amor é inesgotável. E foi essa a mensagem que ele nos trouxe há 2000 anos, não é? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E isso resume tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar esta noite. Então, quando nos sentirmos a cair, quando nos sentirmos a ceder, vamos pensar em Jesus. Vamos pensar o que é que ele faria naquela situação. E vamos usar uma ferramenta poderosíssima que todos nós também podemos utilizar e que não custa dinheiro, é de graça, que é a prece. Vamos ligar-nos ao alto, à espiritualidade amiga. Todos nós temos o nosso guia, todos nós temos o nosso anjo da guarda. Por isso, nas dificuldades, eles estão lá para nos ajudar. E nós esquecemos-nos às vezes disso. Outras vezes pensamos que eles foram de férias, mas não foram. Eles estão sempre lá para nos ajudar. Só temos é que sentir de coração
quando estamos a dirigir-nos a eles, para que eles possam conectar-se connosco. Então, a felicidade verdadeira, absoluta, não é possível neste mundo, mas podemos ser tão felizes quanto possível aqui na Terra. E podemos, de certeza, começar a trilhar o caminho para lá chegar a essa verdadeira felicidade. E era esta mensagem que nós queríamos trazer-vos esta noite. E esperamos que possam, a pouco e pouco, ir conseguindo, devagarinho, aplicar estes ensinamentos de Jesus no dia a dia, ir amealhando estes tesouros do céu. Como habitual, vamos encerrar os nossos trabalhos com a prece e durante a prece também será ministrado pela espiritualidade superior o passe coletivo. O passe é como um remédio para a nossa alma. Assim como nós, quando temos dores, não é? Quando temos um problema no nosso corpo físico, tomamos medicamentos, o passe é um remédio para a nossa alma. E a espiritualidade amiga sabe exatamente o que cada um de nós necessita, quais são as nossas dificuldades. Por isso é importante que nós, neste momento, fechemos os nossos olhos, esqueçamos por um bocadinho todos os problemas da nossa vida lá fora e tentemos mentalizar esta imagem do nosso Mestre Jesus, uma imagem que nos traga paz, serenidade, para que essas bênçãos divinas possam penetrar melhor na nossa alma. Vamos então fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, começar por agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, por mais esta reencarnação, por tanto que nos foi dado. Agradecer também ao nosso Mestre Jesus pela paciência infinita que tem para com as nossas falhas, para com as nossas escolhas menos boas. E agradecer à espiritualidade amiga, porque estão sempre connosco, a intuir-nos, a dar-nos força nos momentos mais difíceis. Agradecemos o Sol, este planeta maravilhoso em que vivemos, a nossa família, os nossos amigos, os animais que possamos ter lá em casa. Agradecemos a vida e pedimos do fundo do nosso coração que aquilo que aqui viemos aprender hoje possa ser útil nas nossas vidas, que possamos a cada dia ser um bocadinho melhor do que fomos no dia anterior, que possamos ter a capacidade de nos avaliar, de entender as nossas imperfeições e trabalhá-las para podermos evoluir rumo à felicidade a que todos estamos destinados. Pedimos a Deus e a Jesus por todas as famílias que neste momento passam por maiores dificuldades, por aquelas famílias que são nossas amigas, que acolhemos também aqui no centro e que neste momento possam estar a ser afetadas por esta pandemia. Mas pedimos também por todas as outras famílias que não conhecemos e que também necessitam da ajuda divina. Pedimos ainda à espiritualidade amiga que possa derramar as bênçãos divinas sobre todos nós aqui presentes, de forma a atender à necessidade de cada um. Mas pedimos também por todos aqueles que aqui não puderam estar,
que passam por problemáticas várias, seja de saúde, seja de falta de trabalho, seja de problemas a nível espiritual, que cada um possa receber em suas casas estas bênçãos que vêm do céu. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Mestre querido. Obrigada à espiritualidade amiga que sempre acompanha os nossos trabalhos e que protege a nossa casa. E pedimos-vos que nos deem força, coragem, fé no futuro e que nos acompanhem, hoje e sempre. Obrigada pela vossa atenção, pela vossa presença, e vão serenos para as vossas casas. Pedíamos que permanecessem nos vossos lugares e que aguardem pela indicação das companheiras para sairmos de forma coordenada. Obrigada.